Qual a diferença entre salário nominal e salário real? Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, doutor em economia. Essas são minhas dicas de economia. Vamos lá? Bem, vamos começar com algumas questões introdutórias importantes acerca do que é o salário. O salário na economia é o preço do trabalho. Assim como, por exemplo, os juros é a remuneração do dinheiro, a remuneração do capital. Portanto, o salário ele remunera os trabalhadores que vendem para um capitalista ou para uma empresa a sua força de trabalho. No Brasil, nós temos aí desde os anos 30 um salário considerado mínimo. Portanto, uma lei federal regulamenta para a economia qual é a remuneração mínima que uma determinada empresa pode pagar para um determinado trabalhador. Em geral, esse salário mínimo ele é reajustado anualmente, em geral a partir de medidas provisórias do presidente que ocupa o poder em determinado momento. Então, por exemplo, de 2020 a 2021, o presidente da República, na virada do ano, apura quanto foi a inflação e reajusta esse valor mínimo, porque, como nós vamos ver, isso revela, em partes, a diferença do que é o salário nominal e o salário real. No Brasil, nós temos uma convenção de que, geralmente, o salário é uma remuneração realizada mensalmente, ou seja, o trabalhador recebe um pagamento mensal. Mas é importante contrapor ao fato de que em alguns países, como por exemplo, é mais noticiado o caso dos Estados Unidos, a cultura lá é de um salário que é calculado por hora trabalhada. Portanto, aparentemente não existe um salário considerado mínimo, mas alguns estados estabelecem leis relativas ao salário mínimo por hora. Então eu tenho que pagar um mínimo por hora. Mas se eu vou lá como trabalhador numa lanchonete, só vou trabalhar 10 horas por mês na lanchonete A, eu vou receber o equivalente às 10 horas trabalhadas dentro do valor mínimo. Há uma certa diferença na prática, porque, por exemplo, no Brasil, por conta da legislação considerar um salário mínimo a partir de uma carga horária de acho que até 44 horas semanais, isso significa, portanto, que no Brasil nós temos mais dificuldade de fazer determinadas contratações que em outros países são consideradas mais avulsas, porque nós temos aqui, em geral, uma tradição por um pagamento mensal, nós não temos a tradição por um pagamento fragmentado, até porque os próprios trabalhadores consideram culturalmente também um pagamento muito baixo. Então, por exemplo, imagina alguém que resolve trabalhar apenas meio período. A pessoa pode receber meio salário, mas como culturalmente a gente não aceita receber menos que o mínimo necessário, menos que o salário mínimo, nós sempre achamos que isso é teoricamente ilegal. Em outros países, como é o caso, mais uma vez, dos Estados Unidos, essa cultura ela não existe, portanto, o trabalhador ele se conforma em receber um mínimo por hora, e quanto mais ele trabalhar, mais ele recebe, quanto menos trabalhar, ele menos recebe, e ele não considera isso, na prática, um problema. E a ideia do salário, portanto, dentro de uma economia capitalista, é garantir a sobrevivência ou a subsistência do chamado trabalhador assalariado. Vamos ver agora qual é a diferença entre o salário nominal e o salário real. E qual que é a diferença entre o salário nominal e o salário real? O salário nominal é aquele salário absoluto, ou o salário de face. Na prática, aquilo que o trabalhador recebe em dinheiro ou na sua conta salário. Então, trata-se do valor monetário
de face que o trabalhador recebe em um determinado mês. O salário real já é a percepção relativa ou a percepção de compra. É aquilo que o salário ele consegue comprar em um determinado mês. Por isso que na economia se convenciona, portanto, a pegar o salário nominal e se reduzir a inflação para se encontrar uma cesta de produtos que o trabalhador consegue comprar com aquela determinada remuneração. Basicamente, essa é a diferença conceitual. Vamos ver um exemplo para ficar mais clara essa diferença entre salário nominal e salário real. Vamos agora ver um exemplo que vai deixar esse conceito que vimos no slide anterior muito mais fácil de entender. O salário nominal, portanto, nada mais é do que aquilo que você recebe. Então, por exemplo, vamos supor que você receba um salário de R$3.000 por mês. Então, você recebeu lá 1.000, 2.000, 3.000. Acabou. Isso é o salário nominal. Já o salário real, ele vai ter uma relação com a cesta de produtos que boa parte dos trabalhadores precisam comum, ou até mesmo com a sua própria cesta de mercadorias. Então, você tem um salário de R$3.000 nominal. Mas o dinheiro, ele perde valor ao longo do tempo, porque justamente o preço dos produtos são reajustados. Então, imagine lá que em um determinado ano, a inflação foi de 10%, ou seja, na média, uma cesta de produtos aumentou em 10%. Significa que o seu salário real, ele perdeu 10% de poder de compra. Isso é o que a inflação faz. Então agora, aquele valor de 3.000, ainda que seja um salário nominal de 3.000, só que agora com 10% de inflação, seu salário equivale a 2.700. Portanto, você não compra mais o que o seu salário de 3.000 comprava no período anterior. Por quê? Porque agora a sua remuneração na prática ela é 1.000, 2.700. Esses R$300 que sumiram foram consumidos por uma coisa chamada inflação, ou seja, um aumento de preços. Essa é a chamada perda do poder de compra. Então imagine que você comprava 10 latas de milho no supermercado. Se as latas de milho no supermercado aumentaram 10%, significa que você precisa ter mais 10% de dinheiro para comprar as mesmas 3 latas de milho. Se isso não acontecer, significa que você vai comprar 10% a menos de latas de milho. Então, basicamente, é a compreensão de que o salário real ele tem uma relação de uso prático, enquanto o salário nominal é apenas aquele valor contábil, aquele valor financeiro, aquele valor monetário que entra na sua mão como dinheiro ou entra na sua conta salário. Basicamente, essa é a diferença entre salário nominal e salário real. É claro que no mundo real é muito mais importante compreender o salário real, que é aquilo que nós somos capazes de comprar com o nosso salário nominal, do que o salário nominal. É por isso que todas as disputas entre trabalhadores e patrões está no campo da compreensão do que o salário real ele pode fazer. Às vezes você pode ter um bom salário, mas ao longo do tempo a inflação faz com que você perca o poder de compra e, consequentemente, faz com que o seu salário real fique cada vez mais achatado e você consuma cada vez menos. É isso. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos e conhecidos. Se desejar, pode também me enviar um e-mail com dúvidas e sugestões. Muito obrigado
e até a próxima.